Seja muito bem-vinda ao programa Você Sem Dor. Aqui a gente discute tudo sobre eliminação de dores no corpo. Eu sou a Vanessa, fisioterapeuta, e o tema da nossa aula de hoje é como tratar as dores articulares da menopausa. Muitas mulheres não sabem que as dores das articulações também podem surgir por conta da menopausa, porque é muito comum associar esse sintoma de dor nas articulações com a idade, com sedentarismo ou até com algum acontecimento do dia a dia, e isso pode tornar as dores ainda mais difíceis ali de serem resolvidas, demorar tempos mais longos da descoberta, da identificação da origem desse problema. E a verdade é que esses sinais, eles são muito fortes, essas dores articulares estão muito presentes durante a menopausa. Mas a boa notícia é que há maneiras de eliminar as dores no corpo, mesmo durante a menopausa. E por que surgem essas dores articulares, essas dores nas articulações durante a menopausa? As dores articulares, elas aparecem na menopausa quando os níveis ali de um hormônio chamado estrogênio, é um hormônio que todo mundo tem, mas que nas mulheres ele começa a diminuir ali quando as mulheres entram na menopausa. E quando eu tenho ali a queda desse hormônio, desse estrogênio, ele pode afetar a cartilagem, ele pode afetar até mesmo aquele fluido que tem dentro da articulação, que tem ao redor da articulação, que deixa a articulação se movendo sem sentir dor, sem sentir aquela sensação de rigidez. Isso explica, aliás, por que as mulheres tendem a desenvolver as artrites nos joelhos, por exemplo, algumas dores muito mais fortes em algumas outras articulações do que os homens. Se a gente for comparar o público feminino e o público masculino, as mulheres elas têm muito mais chance de desenvolver essas patologias mais degenerativas, essas dores mais crônicas, se a gente for comparar ali com os homens da mesma idade. As mulheres até têm de 2 a 6 vezes mais chances de desenvolverem as dores crônicas do que os homens. Então, as dores físicas, elas são ali um sintoma bem real durante a menopausa. E os hormônios, eles tendem a ter ali a maior responsabilidade durante a menopausa. 93% das mulheres, segundo pesquisas da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, relatam dor músculo-esquelética. Então, são as dores tanto na parte da articulação, quanto na parte assim mais da musculatura mesmo, depois que entram na menopausa. Isso acontece com você, mulher? Conta aqui pra mim. Você percebeu que quando você entrou na menopausa, você começou a identificar que as suas dores, elas começaram a aumentar? Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre a diferença. Qual que é a diferença? Qual que é a grande diferença entre as dores articulares mais comuns, das articulações que podem surgir em qualquer idade, e das dores que são causadas ali durante a menopausa? Primeira coisa é a artrite. A artrite ela é bastante comum nas mulheres depois que entram na menopausa, né? É uma inflamação ali nas articulações que pode causar bastante dor, pode causar bastante rigidez. Então fica difícil de fazer alguns movimentos, né? Eles ficam mais restritos, aquela sensação de movimento travado, de movimento duro, principalmente pela manhã. A articulação mais avermelhada, a articulação mais inchada e até alguma deformidade. O que é bastante comum nas mulheres é, por exemplo, o joelho começar a entortar. Então, aquele joelho que antes era mais alinhadinho e aí de repente, com o passar do tempo, você começa a observar seu corpo e aí você olha que no espelho, quando você está lá em pé, você observa que tem um joelho que está um pouquinho mais torto, ou então os dois joelhos estão ficando mais tortos. Isso é bastante comum, é uma deformidade que vai acontecendo por conta da patologia que é mais comum durante essa fase aí da menopausa, tá? E a artrose também. A artrose, que é bem parecida com a artrite,
só não tem ali o inchaço, né? A vermelhidão, que é causada na artrite, que é mais uma inflamação, além do desgaste, uma inflamação presente. A artrose também, ela é bem presente nas mulheres que têm a fibromialgia. E isso pode acontecer em qualquer articulação, mas ela é mais frequente em algumas articulações. Veja só, é mais comum dores nos joelhos, dores nas mãos, na coluna vertebral e na região coxo-femoral, bem na junção ali do fêmur, do osso grande da perna com o osso do quadril. Essas são as causas mais comuns dessas artrites e dessas artroses que podem acontecer na menopausa. Uma outra coisa que é bastante comum também nas mulheres, e nas mulheres que têm a menopausa, né, que estão na menopausa, são sintomas de fibromialgia. Então, dores musculares também entram nessa lista também. Dor nas pernas, dor nos braços, dores nas costas, diminuição da força muscular. Então, aos pouquinhos você vai percebendo que você não tem tanta força para realizar alguma tarefa do seu dia a dia, para carregar uma sacola fica mais difícil, você não consegue carregar tanto peso, tá? E uma menor aptidão física também, por conta desses níveis de estrogênio. Vanessa, mas é possível eliminar essas dores? Sim, é possível sim, tá? Eu vou falar aqui, aliás, algumas coisas que você precisa saber, quais são os melhores tipos de exercício que você precisa fazer se você é mulher, se você está próxima da menopausa ou se você já entrou, né, já passou dessa fase de menopausa, o que é muito importante para você fazer, o que você não pode ignorar. Mas olha, para você ter uma noção assim dos números de quanto é acometido as mulheres aí por conta dessa queda de estrogênio, dessa alteração que acontece na fase da menopausa, a coluna vertebral, 71% das mulheres falam que tem dor na coluna vertebral. Acontece com você? Você tem dor na coluna? Coloca aqui para mim nos comentários. Segundo lugar, vem os joelhos que é uma articulação bastante comum, que muitas mulheres têm essa queixa de dor nos joelhos, ela entra ali com 58% das queixas de dor. E depois vem os ombros, com 47% de dor. Os quadris também é bastante comum e eles vêm logo atrás dos ombros ali. E por que é tão importante você saber disso? Por que você deve investir o seu tempo em tratar essas dores articulares da menopausa? Bom, a saúde dos seus tendões, das suas articulações, dos ligamentos do teu corpo, dos músculos, eles também vão sofrendo com essa queda hormonal que acontece com a menopausa. 60% das mulheres que entram na menopausa se queixam dessas dores articulares. Muitas estão comentando aqui, falando que tem essas dores nas articulações. E as mulheres que são obesas ou que têm um sobrepeso são as que mais têm problema durante essa fase da menopausa, tá? E ao contrário de que muitos sintomas da menopausa que vai passando o tempo, né, vai passando aquele desconforto, vai passando aquela vertigem, aquela sensação de calor, dificuldade de dormir, que são sintomas bastante comuns ali que acontecem com as mulheres durante essa fase da menopausa, as dores da articulação, elas costumam permanecer. Então, as mulheres têm uma maior diminuição também, né, da massa magra ali, da massa óssea também, quando comparado a um homem. Então, eu começo a ter um grande problema de um desequilíbrio da parte óssea, então, da remodelação óssea. Imagina aqui, quando você tem uma coluna, alguma articulação aí saudável, a gente tem duas coisas trabalhando ali. A gente tem os osteoblastos e osteoclastos. Então imagina que tem ali duas pessoas. Uma pessoa tá lá com um machadinho ali, um martelinho ali, martelando para fazer uns buraquinhos ali no osso. Aí do outro lado ali eu tenho o outro que vai lá com um cimentinho e vai grudando. Então eu fico sempre nessa fase. Não importa a idade que você tenha, tá sempre ali, como se fossem duas pessoas, uma tá ali quebrando e a outra tá ali colocando um cimentinho de volta. Só que quando você entra ali na menopausa,
quando você chega próxima da menopausa, a gente tem essa queda aí, esse desequilíbrio dessa remodelação óssea. Então, tá lá um quebrando, só que o outro demora mais para ir lá e colocar o cimento. Imagina isso, como se tivesse quebrado uma parede e aí você fosse lá só daqui a um mês vai lá e coloca ali um pouquinho de cimento. Aí o outro vai lá, quebra todo dia, daqui a um mês vai lá e coloca um pouquinho de cimento. Então, fica ali num desequilíbrio, isso vai acontecendo com o corpo, com os ossos, e aí, consequentemente, vai caminhando ali para uma osteopenia e futuramente pode acontecer até mesmo uma osteoporose. Além disso, se você reparar, tem muitas pessoas que quando vão ficando nessa fase da menopausa, as mulheres principalmente, elas vão adotando uma postura diferente. Então começa aquela postura mais corcundinha, aquela postura mais redondinha assim, vai aumentando a curvatura da coluna, isso aqui vai acontecendo, tá? Já repararam nisso? É bastante comum. E aí, qual que é o grande problema disso, né? Além de, claro, ter uma alteração ali postural que pode deixar você se sentindo mais com vergonha, não gostar ali do teu corpo, né? Ter toda essa alteração postural, e aí isso pode até mesmo te incomodar, mas a grande questão é quando eu tenho esse aumento da minha cifose da coluna, que passa a se chamar hipercifose ali na coluna torácica, isso vai aumentar a chance de eu ter uma sobrecarga ali na minha coluna, principalmente nos discos vertebrais. Então, quando eu estou entrando numa fase da menopausa, eu já não tenho mais o mesmo espaço que eu tinha quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos, né? Vai passando o tempo, vai acontecendo uma aproximação entre um osso e o outro e esse espaço da minha articulação, ele já vai ficando menor. Só que se eu ainda estou lá com uma alteração postural que está acontecendo ali por conta dessa questão postural que acontece por conta das mudanças da menopausa, de tudo isso que vai acontecendo, os discos vertebrais, eles vão sendo comprimidos. Então, se ele já está ressecado, ele já está com espaço menor, ele tem uma compressão muito grande, então eu tenho uma alteração que pode pegar até um nervo. Então, eu posso começar a sentir até mesmo formigamento, diminuição de força, posso sentir ali alteração de sensibilidade, fraqueza. Isso é bastante comum, mulher, bastante comum, porque isso vai alterar toda a mecânica da tua coluna vertebral, da tua coluna como um todo, não só aquele pedaço que está acontecendo a hipercifose, mas a sua coluna como um todo. E esse processo, ele é bastante acelerado, porque as mulheres, né, normalmente elas entram ali na menopausa mais ou menos entre os 45, entre 50 anos. Só que esse processo aí dessa degeneração que acontece, toda essa alteração por conta da falta da diminuição ali do estrogênio, isso vai sendo muito acelerado. Então as mulheres começam a ter muito mais chances de desenvolverem essa osteoporose e pode levar até mesmo a uma fratura. Uma fratura que é bastante comum, é principalmente a fratura aqui do colo do fêmur. Então, a articulação aqui do meu quadril, ela tem um encaixe muito bom, só que com tanta sobrecarga, com tanto peso em cima dela e essa remodelação óssea que não está acontecendo direitinho, essa cabeça do fêmur, que é assim, ó, o osso do fêmur é basicamente isso aqui, é uma bola, ali é a cabeça do fêmur e eu tenho o osso da perna, isso aqui desencaixa, tá? Então é muito comum essa fratura que acontece aí no colo do fêmur, e conforme vai acontecendo mais rápido, vai acelerando mais esse processo aí da menopausa, mais comum é também surgirem essas osteoporoses. E o que eu percebo mais? Infelizmente, muitas mulheres demoram bastante tempo para identificar esses sinais, para identificar principalmente as causas dessas dores, porque acabam não associando, por falta de informação mesmo, por achar que é por conta da idade, por achar que é porque está sedentária só, ou porque aconteceu alguma coisa ali, alguma mudança na vida, né? Teve algum trauma, aconteceu alguma lesão. E não, essa parte ela é muito, muito importante, essa questão hormonal, ela precisa ser bem levada a sério, porque isso pode fazer com que você tenha dores muito fortes, pode fazer com que você tenha limitação,
e muitas mulheres acabam ficando até dependentes de remédio para dor nessa fase, e remédios bastante fortes, né? Tem várias pesquisas aí que mostram que muitas mulheres ficam até bem dependentes de opioides, que é ali um remédio que é bastante forte, né? Derivado ali do ópio, é bem forte. Ou então pode levar até uma osteopenia, até uma osteoporose, tem essa chance maior de acontecer uma fratura aí no corpo. E o que eu posso fazer, Vanessa, para tratar dessas dores articulares da menopausa? Primeira coisa, não tem como fugir, mulher, fazendo exercício, tá? E os melhores exercícios para as mulheres que têm aí menopausa, que estão na menopausa, os melhores exercícios para as mulheres que têm essas dores articulares causadas pela menopausa precisam ser focados em 4 pilares, tá? 4 coisas muito importantes que você tem que saber. Primeira coisa, eu preciso ter um aumento dessa força muscular. Então eu preciso fortalecer bastante a minha musculatura, porque é ela que vai dar suporte ali, sustentação para a minha articulação. Eu preciso ter resistência na minha articulação. Então isso é uma coisa que é imprescindível. Outra coisa é preservar a flexibilidade. Na fase que você está, da pré-menopausa, ou então durante a menopausa mesmo, você não tem que se preocupar nem em ganhar flexibilidade, não. Você tem que se preocupar em manter a flexibilidade do seu corpo, porque ela é bastante importante para manter ali a nutrição dos seus tecidos, para que os seus ligamentos estiquem e voltem, para que os seus tendões também tenham o alongamento necessário para dar ali sustentação para o seu corpo. Outra coisa que muita mulher deixa de fazer é trabalhar coordenação motora, e ela é muito importante, ela anda ali juntinha com o quarto princípio ali que você precisa ter, que é o equilíbrio. Tanto a coordenação motora quanto o nosso equilíbrio não são trabalhados em movimentos comuns, em exercícios comuns, só que são 2 coisas que se a gente não estimular, a gente vai perdendo. Pode perceber, se você aí tem dificuldade de ali tá meio bambeando quando vai andar, você sente fraqueza, dificuldade na hora que você vai levantar sozinha de uma cadeira, na hora que você vai se agachar, não tem tanta firmeza no corpo, tanta firmeza nas pernas, já tá percebendo essa falta de equilíbrio no seu corpo? Provavelmente a coordenação tá igual, porque essas 2 coisas, elas precisam ser estimuladas diariamente, senão tudo aquilo que fica ali muito tempo guardado, tudo aquilo que a gente não faz há muito tempo, quando a gente é posta à prova ali, aí que a gente percebe o quanto que isso está prejudicado. Então tem que ser trabalhado esses 4 pontos para você conseguir eliminar as suas dores no corpo causadas pela menopausa, tá, mulher? E aí, mulher? E Vanessa, se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Se eu não estimular isso, se eu não fizer exercício, o que pode acontecer comigo? Olha, você vai começar a ter cada vez menos independência aí no seu dia a dia. Por quê? Por falta da força, por falta desse equilíbrio, por falta dessa coordenação, por conta dessas dores que vão te impedindo de se movimentar livremente, você vai precisando ali pedir ajuda para as pessoas para fazerem as coisas mais comuns do seu dia a dia. Daí quando você percebe, você está totalmente dependente de alguém, tá? E isso é muito sério, tá? Eu sei que você, mulher que está me assistindo aqui, você quer ter independência, né? Você quer conseguir ir para lá, ir para cá, fazer tudo sem precisar da ajuda de ninguém. Então isso é muito importante, porque isso acaba acontecendo bastante quando você não trata disso. Uma outra coisa, vai reduzindo a sua performance física. Então, se você se você gosta de fazer atividade física, se você gosta de fazer aquela caminhada, se você gosta de passear com a tua família, viajar, se você gosta de ter essa mobilidade aí no seu corpo, é muito importante que você faça exercícios para você ter preparo para fazer isso até quando você tiver 90, 100 anos, tá? É muito importante. Cada vez a gente está vivendo mais, a gente tem que viver mais também com qualidade, sem ficar sentindo dor, sem ficar dependente de remédio, sem ficar se sentindo limitada nas articulações. Outra coisa, vai reduzindo também o seu equilíbrio, então vai ficando muito mais fácil de você, por exemplo, na hora de subir uma escada, virar o pé, na hora de você estar caminhando sozinho, atravessar uma rua ali, você pisar em falso e meio que desestabilizar. Então, isso é bastante perigoso. Eu já vi várias pessoas
falando, né? Ah, eu caí e aí me machuquei e aí desenvolvi ali, por conta da fratura, desenvolvi uma dor no joelho e essa dor depois passou para a coluna, então vai virando ali um efeito dominó. Muito importante que você cuide antes de chegar nesse estágio, antes de ter que passar por essas coisas que são desconfortáveis mesmo, né? Redução do controle da postura. Então você já viu que a postura ela é bastante modificada quando você entra na menopausa por conta dessa cifose, desse aumento da curvatura que acontece ali no teu corpo. E isso não influencia somente na sua coluna, isso influencia até mesmo nas suas vísceras, porque quanto maior aqui eu tenho uma pressão em cima dos meus discos vertebrais, a minha coluna fica mais redondinha, ela vai pressionando os meus órgãos internos e fica difícil de respirar, tá? Fica difícil de funcionar bem o intestino, tudo no nosso corpo é conectado, tá? Lembre-se sempre que tanto o seu sistema circulatório vai ser modificado, o seu sistema ali digestivo, ele vai ser modificado por conta de alterações posturais que às vezes você nem se dá conta. Outra coisa é também mulheres que percebem que não conseguem andar mais com tanta facilidade, com tanta rapidez. Antes você conseguia caminhar ali bem rapidinho e aí depois vai passando o tempo ali, mulheres que estão na menopausa, quando não fazem nenhum tipo de exercício, vão percebendo que os passinhos vão ficando menorzinhos. Então você vai andando assim, começa até a arrastar o pé para andar, vai ficando aquele passinho curtinho ali, por conta do medo, por conta de não se sentir segura na hora de fazer os movimentos, por medo de cair e por conta das dores que vão acontecendo também. E aí, mulher, a gente também tem que pensar em tudo isso. Então, toda a parte postural, toda a parte que acontece de alteração nas suas articulações, tudo que vai acontecendo aí, que vai mudando a tua vida durante essas mudanças hormonais que vão acontecendo nesse momento da vida feminina. E aí, a atividade física é comprovada que quando você faz exercícios, você consegue já prevenir isso. Então, o melhor momento para você fazer isso, para você pensar nisso, é ou antes de entrar na menopausa, ou durante, ou depois. Ou seja, no momento em que você está agora, é o momento ideal para você se preocupar com isso. Porque tanto a prevenção, ela é bastante importante, mas para algumas pessoas não dá mais tempo. Para algumas mulheres já estão na menopausa, ou então já passaram da menopausa, mas ainda assim é possível eliminar essa dor, tá? Para você ganhar mais qualidade de vida, para que você consiga sim, ficar aí sem sentir esses desconfortos físicos que vão acontecendo, porque quando eu não trato disso, eu posso acelerar uma progressão de uma doença mais séria, de uma patologia mais séria, e até pode ser até o gatilho ali para desenvolver algumas doenças, tá? Para vocês terem uma noção, tem uma pesquisa que foi feita na Itália com 101 mulheres e foi identificado que essas mulheres, 75% delas, perceberam que essas dores começaram 7 anos ali, em média 7 anos antes de entrarem na menopausa. E se a gente for ver, então, a idade que as mulheres mais entram, né, costumam entrar na menopausa ali, entre 45 e 50 anos, com 38 a gente já pode começar a se cuidar para a gente prevenir essas dores. E aí, se você já tem mais de 38 anos, você tem que trabalhar agora para você tratar essas dores, para você ter uma vida normal, mesmo com a idade que você tem, mesmo estando na menopausa, tá? Mulher, totalmente possível você eliminar essas dores, totalmente possível você parar de tomar remédio. Tem até o caso de uma aluna lá do MBO, que ela falou pra mim que ela começou a perceber alguns sinais no corpo dela bem no início, porque ela pesquisava bastante, ela estava ali próxima de entrar na menopausa e ela começou a perceber que o corpo dela não estava funcionando da mesma maneira que antes. Aí ela pegou, foi lá na ginecologista, né, fez todos os exames e tudo mais, e ela conversou com a ginecologista e a ginecologista falou, ó, você tá próxima de entrar na menopausa, né, ela estava por volta ali dos 45. E aí ela começou a se preocupar, porque algumas dores começaram a aparecer no corpo dela, dor articular, então eram dores nas mãos, nos punhos, dores nos quadris e dores nos joelhos. E ela começou a perceber, por exemplo, que ela andava sempre com o marido de moto.
Só que quando ela andava antes, há um tempo atrás, né, uns anos atrás, ela andava numa boa, pegava estrada, andava bastante tempo e ela não sentia nenhuma dor, nenhum desconforto. E aí ela foi percebendo que só do caminho dela, do trabalho que ela fazia ali, que eram uns 20 minutos mais ou menos que ela levava para chegar do trabalho até a casa dela, só de ficar naquela posição sentada na moto, ela começava a sentir as articulações, principalmente dos joelhos e principalmente dos quadris. Mas ela estava ali no início. Então, o que ela fez? Ela foi lá, se inscreveu no MPO, começou a fazer as aulas e em pouco tempo ela eliminou essas dores das articulações, tá? Então, é possível para você também. E ó, se essa live aqui te ajudou, se esse conteúdo aqui te mostrou ali pontos em que você não sabia ou então que você não tinha identificado que essas dores que você sente podem ser decorrentes aí da fase que você está passando, por essa fase de menopausa ou de pós-menopausa, faz o seguinte, manda essa informação para as mulheres que você conhece, que pode ajudar bastante gente. Então, clica aqui no compartilhar, vai lá e manda para uma amiga que precisa ouvir esse conteúdo aqui. E aí eu vi aqui algumas mensagens, eu vou tentar tirar algumas dúvidas de vocês aqui nessa live de hoje, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Muitas mulheres falando, né, que estão passando por essa fase, que sentem, que perceberam que durante essas mudanças hormonais começaram a acontecer aí os sintomas de dor. Vanessa, tenho hernia discal e tenho sempre os pés dormentes. Maria, é uma alteração comum para quem tem um comprometimento ali, principalmente de nervo, tá? É bastante comum quando você tem uma compressão ali, uma inflamação de nervo ciático, mas você consegue com movimentos simples, é possível sim você eliminar essa dor e eliminar esse formigamento também. Uma coisa pode levar a outra, né? Às vezes você percebe que durante o período ali que você entrou na menopausa, você descobriu até, né, muitas mulheres nessa fase começam a descobrir que tem algumas outras patologias, né, começam a perceber que essas dores articulares aumentaram e aí vão lá, né, fazem algum exame e aí identifica que tem até outras patologias, como as artroses, as artrites são bastante comuns, mas também hernia de disco, até mesmo a fibromialgia, né, como eu falei para vocês. Turma do MPO. Mulheres, ainda sem previsão, tá? Ainda sem previsão. Provavelmente esse ano a gente não vai abrir turma do MPO, tá? Mas acompanhe o conteúdo que a gente posta por aqui, que é assim quando a gente abrir vaga para o MPO, que a gente só abre algumas vezes ao ano, né? A gente vai abrindo por turma. Aí você vai ser avisada quando tiver uma nova turma, tá? Fica sempre de olho por aqui. Tenho todas essas dores, tendinite nos braços, artrose de cotovelo, na coluna, nas pernas e fraqueza. Olha só, Sônia, ainda bem que você está aqui nessa live de hoje, você já identificou que essas dores podem ter a ver ali com a menopausa, elas podem ter tido ali um gatilho ali podem ter sido desenvolvidas durante essa queda de estrogênio. É bastante comum as mulheres apresentarem essas dores que você está sentindo, essas inflamações também, por conta dessa queda hormonal. Mulheres, vou finalizar nossa live por aqui, mas eu volto, tá? Fiquem de olho sempre por aqui, que todos os dias tem conteúdo novo aqui na nossa página. Um beijo pra você e até mais. Tchau!